Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, seu corpo. Temos, pois, um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos dele, de Deus, com o coração sincero e com a plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados como água pura. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos com a igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia. Que Deus continue falando conosco, abra o nosso coração e transforme a nossa vida nesta noite por meio da sua bendita palavra. Amém, igreja? Podem sentar em nome de Jesus. Quero bastante atenção, a irmã Cida me deu essa incumbência hoje, me pediu essa incumbência, não que ela me deu hoje, mas ela me pediu essa incumbência de transmitir a palavra nesse evento, nesse dia, que é um trabalho que nós estamos fazendo com as mulheres, e a mim cabe fazer essa tarefa, e eu quero tratar um tema que é bastante importante para toda a igreja, e sobretudo para as mulheres. Eu não vou delimitar ao campo só das mulheres, mas eu vou passar por ele, ou pelo campo das mulheres, porque as mulheres têm grande papel naquilo que vamos falar hoje aqui. E é por isso que nós vamos literalmente tratar esse assunto. Mas peço aos irmãos que nos acompanhem, né, que não distraia a sua atenção com nada disso. O texto que nós lemos, vocês sabem que o livro de Hebreus é desconhecida a autoria. Não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus. Mas ele traz lições absolutamente importantes para todos aqueles que leem, que gostam da leitura da Bíblia. E o autor aborda, né, sobre a suficiência de Cristo. Como assim, pastor? O autor nos diz que Cristo é suficiente para a igreja. E a gente precisa ter isso em mente. Todo o livro de Hebreus está apresentando Jesus como suficiente para a igreja. E é nesse sentido, ele faz uma comparação, pelo menos no texto que nós lemos, mas você teria que fazer uma leitura um pouco mais aprofundada dos capítulos anteriores. O escritor faz uma comparação com o Antigo Testamento, por exemplo, com a entrada das pessoas no Santo dos Santos. Preste atenção que no Antigo Testamento não havia um prédio fixo, um templo fixo. O templo foi feito depois. Era uma tenda. A ideia da tenda, do tabernáculo, era que Deus acompanhava o povo durante a sua peregrinação. Mas naquela época, os homens, o povo não tinha acesso ao Santo do Santo. Tem uma música aqui que é do Davi Sasser, que diz assim: no Santo do Santo, a morada, a fumaça me esconde, né? Já trocando a letra. Então, no Santo do Santo, vamos imaginar o templo da seguinte maneira. Como era o Santo do Santo? Então você imagine aqui, havia uma cortina, crie aqui um simulacro, simulem na cabeça de vocês. Havia uma cortina aqui, e daqui para cá ninguém podia entrar. Nessa cortina, aqui dentro tinha uma arca. Dentro da arca continha a vara de Arão, as tábuas de Moisés e o pedaço do maná que caiu do céu. Aquilo representava a glória de Deus. E a arca era toda moldada com os querubins e todo bem feito, como vocês já viram várias réplicas por aí.
Mas o homem não podia entrar lá, só o sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote? Era o chefe acima de todos os sacerdotes, se podemos falar assim. Uma vez por ano, ele tinha que oferecer o sacrifício por todo o povo. Se Deus não aceitasse o sacrifício, ele morria lá. Por isso ele não podia demorar lá dentro. Se ele demorasse lá dentro, era um sinal de que ele já podia ter morrido. Então a entrada anual no Santo do Santo era coberta de temor. Era um, vamos dizer assim, está bastante alto aqui para mim o retorno. Você podia tirar só um pouquinho? Então, a entrada no Santo dos Santos era muito temerosa. Havia muito medo, porque se o sacerdote morresse lá dentro, se ele chegasse a morrer lá dentro, Deus não havia aceitado o sacrifício de todo o povo. Então, era muito temor. E é disso que ele faz uma comparação. Por quê? Se por um lado havia esse temor, por Deus não aceitar a oferta, ele faz um comparativo com a nova aliança. Na nova aliança, isso não acontece. A nova aliança é a partir de Jesus. Isso não acontece. Então, o que diz o escritor aos Hebreus, no texto que nós lemos, o homem tem livre acesso a Deus. Ele pode entrar na presença de Deus sem temor nenhum. Ele retira esse temor. Você não precisa ter medo de entrar na presença de Deus. Da forma que você está, do jeito que você está, e eu vou abordar isso. Nós podemos entrar na presença de Deus. Porque se lá no Antigo Testamento quem morria era o sumo sacerdote que oferecia o sacrifício a Deus, na nova aliança, o sumo sacerdote é o Filho de Deus, que para nós é Deus, e é o Deus encarnado, que veio e viveu entre nós. Então é Ele é o sumo sacerdote. Então, sendo assim, Cristo, sumo sacerdote, a gente precisa saber, entre outras coisas, que, diferentemente do Antigo Testamento, preste bem atenção para você se conectar ao que eu vou dizer. Diferentemente do Antigo Testamento, o sumo sacerdote não ofereceu um sacrifício anual que precisava ou precisaria se repetir um ano depois. O sacrifício dele foi de uma vez por todas. Ele ofereceu um só sacrifício. Por isso que no capítulo anterior, 9, versículo 25 e 26, diz o escritor assim: assim como Cristo, tendo oferecido-se uma só vez para o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado aos que esperam para a salvação. Então Cristo entregou-se uma vez, não precisa duas. Ele já morreu por nós. Ele é o sacerdote eterno. Ele é aquele a quem os homens do Antigo Testamento, o sumo sacerdote do Antigo Testamento, iam ofertar. Na nova aliança, aquele que recebia a oferta é o que ofertou. Ele é o sumo sacerdote. Então não há o que temer. E como se alguém morresse, ele morreu. Não porque Deus não aceitou o sacrifício dele. Muito pelo contrário, Deus aceitou. Mas, definitivamente, Deus colocou o nosso pecado nele. E de uma vez por todas, daqueles que creem, ele removeu a culpa pelo pecado. E aí, o que é importante a gente pensar? Sem culpa, devemos então nos achegar à presença de Deus, sem medo, sem temor, sem a preocupação que os mesmos tiveram, que os sacerdotes, os homens tiveram no Antigo Testamento. E é nesse sentido que a mensagem é trabalhada no texto. Em primeiro lugar, o escritor está falando de um sacrifício que acontecia lá, que era temporário, mas em Jesus é eterno. E em segundo lugar, o tabernáculo era provisório e o sangue dos animais apenas cobria o pecado. Era como o irmão, que eu me lembrei agora para descontrair vocês, mas eu me lembrei que um dia o irmão Julian resolveu fazer um vídeo
dizendo que ia mostrar, não sei se esse vídeo está na página dele no Facebook, como é que alguém disse que os homens não dizia que os homens não sabiam esticar a cama, né? Forrar a cama, como vocês dizem. E ele falou, e ele pegou o celular, colocou o celularzinho gravando e foi esticar a cama. Aí eu comentei lá, falou, provou que não sabe, né? Aí jogou contra nós. Porque ele esticou por cima, mas não arrumou o de baixo, né? Esticou de cima, mas deixou de baixo do jeito que estava. Não foi? Então, não foi. Eu vi, então, se o está visível era o de cima. Entende? O que o sacrifício do Antigo Testamento fazia era mais ou menos isso. Cobria, mas embaixo não estava feito. No Novo Testamento, Jesus não cobriu, ele removeu o que estava ruim. Ele removeu definitivamente e deu o outro. E deu nova vida a todos aqueles que nele acreditam. Então, a mensagem trabalha esse sentido, trabalha esse texto. Era provisório, mas agora não. A humanidade tinha o seu pecado coberto apenas pelo sacrifício dos animais. Mas em Cristo nós somos perdoados definitivamente. Ele nos perdoou de todo e qualquer pecado. E é por essa razão que a gente não precisa ter, nenhum homem precisa ter medo. Então, o autor, o escritor dos Hebreus, o que ele faz? Ele dá algumas informações importantes nesse texto. Se eu já sei que eu não preciso temer, se eu já sei também que se eu crer nele, o meu pecado será definitivo, já foi, se eu creio nele, o meu pecado foi definitivamente removido. Pode não ter sido removido da mente do ser humano, mas em Cristo não há mais pecado para aquele que definitivamente se arrependeu. Então, ele dá algumas informações importantes sobre isso, e é isso que eu vou compartilhar com vocês, sobre o nosso relacionamento. Quando a gente volta ao capítulo 10, o texto tem que ser lido mais de uma vez. Se lemos o 8, 9 e 10, vocês vão perceber que há algumas marcas, como na linguagem de hoje, né? na linguagem do jovem do tempo da Rosana, por exemplo, e dos demais, como eu e outros acima aí da turminha aí da década de 90, aí a gente falava sempre assim, as pessoas estão dando algumas entradas, né? O fulano está dando entrada para você. Vocês se lembram mais ou menos assim? Fabinho acho que deve se lembrar isso. Para o jovem atual da nossa linguagem, do nosso tempo, talvez isso não tenha sentido, né? Mas o escritor deixa algumas marcas no texto. E quais são essas marcas que a gente tem que observar? Do que ele quer falar? O escritor vai falar, ou está falando, daqueles, entre outras as coisas que ele diz, ele fala da reunião dos crentes, do ajuntamento dos crentes, da participação dos crentes no culto. Isso está marcado nos capítulos anteriores e mesmo no capítulo 10. Então a gente tem que ler o texto e a gente vai observando as coisas que o texto está falando conosco. Do que o texto está falando? Do culto. E o capítulo 10, versículo 25, é quase que o ápice da questão. Não deixem as vossas congregações. E ele diz, como é costume de alguns. Por quê, irmãos? Em primeiro lugar, vamos pensar por conta disso. Quando o povo se ajuntava para adorar a Deus, no Antigo Testamento, havia temor, havia preocupações, havia medo, mas na Nova Aliança não há. E aí, ele nos dá algumas exortações. Então, ele está dizendo o seguinte, que nós precisamos entrar na presença de Deus, nos ajuntar, nos reunir para congregar na presença de Deus, sabendo, em primeiro lugar, que não precisamos ter medo de absolutamente nada. As pessoas, quando cometem, às vezes, qualquer deslize, a primeira coisa que ela faz é fugir da igreja, porque ela acha que ela não deve ir para a igreja. Outros dizem assim, já que caí, não vou mais para a igreja. Muito pelo contrário, se tem um lugar que ele tem que ir, é na igreja. Porque é na igreja que ele vai ser restaurado. E o outro acha que o sujeito, porque pecou, não deve ir para a igreja.
ele nem deve mais ir para a igreja. Muito pelo contrário, ele tem que ir para a igreja. A igreja é o lugar do homem se encontrar com Deus, em qualquer condições, em qualquer situação, e sem temor. E em seguida, com certeza de que Deus vai o ajudar. Isso precisa estar claro para todos nós. Mas o autor diz o seguinte, ele dá algumas exortações. Porque eu fiz uma pergunta, ao ler esse texto, eu fiz uma pergunta, por que ele colocou essas questões, essas marcas no texto? Bom, irmãos, quando Hebreus foi escrito, e acho que nós já estudamos isso lá em teologia, acho que não, né? Hebreus, a Epístola aos Hebreus ainda não. Possivelmente a carta aos Hebreus tenha sido escrita um pouco antes da época do ano 70. E o que significa isso? Significa um período de maior perseguição dos crentes ou contra os crentes por causa provocada pelo Império Romano. A cidade de Jerusalém já estava sitiada, possivelmente. Então, ir para o culto numa cidade sitiada em que o exército romano quer matar crentes, e isso já vinha desde o ano 60, por exemplo, então os crentes fugiam da igreja, porque ele já sabia que ia morrer. É como o irmão falou a mim no curso há poucos dias atrás. Ele disse-me assim, ir para a igreja em determinados lugares, por exemplo, na Nigéria, ir à igreja na Nigéria, dar tchau para a mãe, para o pai, estou indo para a igreja, não é o real, o ideal. O ideal é dar o adeus. Por quê? Porque eu não sei se eu volto. Mas eu não sei se eu volto, não é porque eu vou ter um infarto, não é porque eu vou ter um derrame, não é porque alguém, o ladrão vai me matar. Não! É porque ser crente lá é assinar o atestado de óbito. Então ir para a igreja é ter a certeza que não vai voltar. Ele tem certeza que vai, mas não tem certeza se volta. Pode estar no culto, entrar uma pessoa e exterminar os que lá estão. Isso acontece constantemente. Mas, pastor, por que eu não sei? Porque a imprensa brasileira, e aí eu repito, porque, vamos dizer assim, parte da imprensa brasileira está empenhada, desde há tempos, a marginalizar a fé. E uma das formas de marginalização da fé é não relatar a violência que o cristianismo sofre ao redor do mundo. Então, vamos dar notícia à igreja quando ela causar um problema. Como o pastor americano que pregou esses dias. Aí a imprensa noticia. Pregou esses dias violentamente, claramente, um sermão lá em Brasília, e aí a imprensa noticiou, porque ela quer marginalizar, ela quer tornar o cristianismo criminoso. Mas quando ela é vítima, não acontece. Então a gente tem esses detalhes. Mas não é esse o assunto. Mas a primeira possibilidade dos crentes se ausentarem da igreja, naquele período, era o medo da morte. A segunda possibilidade dos crentes se ausentarem da igreja naquele período, irmão, era o descaso. O descaso com a própria igreja. Havia também o descaso. O próprio esfriamento por conta da tribulação já era um descaso. E aí você me pergunta, pastor, mas não são coisas diferentes? Não. Eu passo tribulação e quem não passa? Quem aqui não passa tribulação e quem nunca passou por tribulação? Uma coisa é eu passar por tribulação, aflição, sofrimento. Outra coisa é eu deixar a fé.
estão no campo distinto das coisas. Eu tenho que separar uma coisa da outra. E quando se fala disso, irmão, a gente tem muito mais coisas para tratar. Mas aí, existem outras possibilidades que podem fazer com que o cristão abandone ou não congregue. Eu citei alguns casos. Eu citei a perseguição, o medo da morte, eu citei o descaso, até mesmo o afastamento. Mas, seguindo nesse sentido, o que nós devemos pensar? O escritor aos Hebreus recomenda, ele exorta os crentes a entrar na presença de Deus. Entrar na presença de Deus é cultuar. Culto é coletivo e o culto também é individual. Eu faço um culto individual? Sim, o tempo todo. Mas eu preciso do culto coletivo. Eu não consigo fazer um culto suficientemente completo individualmente. Eu preciso do culto coletivo. O apóstolo Paulo deixou muito claro, quando vocês se ajuntam, ele não disse assim, tem salmo, hino, cântico espiritual, oração e lágrima. Ele disse, quando vocês se ajuntam, tem salmos, outro tem hino, outro tem orações, e assim por diante. Hebreus e Coríntios, capítulo 12, Paulo deixou muito claro, quando a gente se ajunta, o Espírito Santo dá a uma coisa, dá a outro outra coisa, dá a outro outra coisa. O Espírito Santo não dá a um só todas as coisas. Então não é uma pessoa autossuficiente. É por isso que uma pessoa não consegue exercer a função, o papel da igreja. Porque a igreja é um conjunto de pessoas, de corpo. É o corpo composto do corpo de Cristo. E há pessoas que pensam que ela é suficientemente capaz de fazer um culto na casa dela. Então tem gente que está fazendo o culto em casa, trocando o culto de casa pela igreja, achando que o culto da casa substitui a igreja. E ele se ancora na igreja do antigo, e primitiva, que os crentes da igreja primitiva não tinham igreja. E eles faziam o culto em casas. Não era em casa, faziam em casas. O culto do Antigo Testamento era realizado nas casas dos crentes. Não que os crentes se reuniam lá. E ali se reunia a igreja. Cafarnaum era um centro de evangelização, era um culto, um centro de culto. Então os crentes se reuniam lá. Então o culto individual eu presto culto o tempo todo. Mas mesmo ele sendo absolutamente importante para mim, ele não substitui o culto coletivo. Porque não estava no meu coração, por exemplo, cantar tudo que nós já cantamos hoje aqui. Então, Deus já falou de muitas formas distintas, vozes de Deus, a voz de Deus já atingiu várias pessoas aqui, com parcelas diferentes, pedaços, recortes diferentes, de tudo que já foi falado. E jamais eu seria capaz de prestar um culto assim. Aí está a importância do culto coletivo para a igreja, para o crente. E é isso que o escritor aos Hebreus diz. Então, a primeira coisa que ele nos incentiva é, não tenham medo, temos o sumo sacerdote, então cheguemos-nos à presença de Deus. Nesse sentido, o autor está dizendo para todos nós como devemos entrar. E ele diz como devemos entrar. Se lá era timidamente, no Antigo Testamento, aqui, como acabamos de ler, ele diz assim, com ousadia.
ousadia. Repitam comigo, ousadia. Então, o crente precisa entrar na presença de Deus, no culto coletivo, com ousadia. Por quê? Porque nós já temos o melhor. O melhor de tudo nós já temos, que é o sumo sacerdote, que é Cristo. Nós já temos o melhor. Então, devemos entrar com ousadia. E ainda assim, irmão, eu compartilho com você. Talvez é muito bom a gente articular alguma coisa. Por exemplo, um dia vai acontecer de você não poder participar. Quarta-feira não pude participar do culto, embora eu ouvi a maravilhosa pregadora, que eu fiquei apaixonado por ela, e também pela mensagem. Mas o culto, às vezes a gente não vai poder participar dele, mas ele é insubstituível. Nós não podemos perder o culto. E aí, por quê? Por que não podemos perder o culto? Porque o próprio escritor diz: há bênçãos no culto. Repitam comigo: há bênçãos no culto. Aí, irmão, seguindo nesse princípio, apesar de nós não devemos ter medo, entrar com o coração sincero, por exemplo, dizendo exatamente quem somos. Nós precisamos dizer exatamente quem somos. Então, como eu devo entrar? Eu devo entrar no culto dizendo exatamente quem eu sou. Não adianta mentir para Deus. Deus sabe quem você é. Não adianta a gente enganar. O homem que estava orando na presença de Jesus disse assim: obrigado, Senhor, porque eu não sou igual a esse pecador. E Jesus disse assim: é pior que ele. O outro que disse o seguinte: olha, Senhor, eu estou dando aqui uma oferta, não é? E deu lá uma oferta grande, e a mulher entrou e soltou uma oferta pequenininha, a viúva. Jesus falou assim: aquele hipócrita ali está achando que me engana. Mas ele não consegue me enganar. A oferta maior foi a da mulher. Aí alguém perguntou: por que a oferta maior foi a da mulher? Aí Jesus disse o seguinte: porque ela é sincera e ele não. Ela foi sincera e ele não. O que nós precisamos fazer então, irmão? Nós precisamos ter transparência. Não imagine que Deus não nos conhece. Se já estamos no culto, na presença de Deus, já estamos com ousadia, o próximo passo é dizer exatamente a Deus quem nós somos. Porque Deus não compra ninguém enganado. Deus não é enganado por ninguém. Não se engane. Deus não se engana conosco. Então devemos dizer exatamente quem nós somos. Então a transparência tem que ser o maior possível na nossa relação com Deus. E eu vou dar exemplos. Homens como Isaías, Jeremias, Daniel e Pedro disseram para Deus exatamente quem eles eram, quem foram. E no momento do relacionamento com Deus, disseram quem eles eram. Isaías disse, Moisés disse: eu sou homem pesado na palavra. Moisés, quando diz que era um homem pesado na palavra, entre outras coisas, porque Moisés não era só a possibilidade dele falar gago, como alguém diz, língua presa, mas Moisés era direto. Moisés podia ser direto. Tipo assim, se o culto tá ruim, vamos imaginar, e Moisés já para, que isso aí tá ruim. A gente pode fazer assim: não, calma, não, tá bonito, não, calma, vai melhorar. Moisés, para! Ele era direto, e ele falou isso para Deus. Isaías era contador de piada. Ah, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Falo que não devo o tempo todo. Vivo no meio de um povo que fala o que não deve o tempo todo. O Jeremias disse assim: eu sou sentido, porque eu falo e as pessoas ouvem a minha voz como de uma criança.
e como é quando uma criança está falando perto de você. Muitos adultos não escutam as crianças. Jeremias tinha esse complexo de não ser escutado, de não ser ouvido. E ele falou isso para Deus. Eu falo como uma criança, as pessoas me veem como criança. Daniel disse assim, eu sou pecador. Senhor, eu sou pecador igual meu povo. Mas e Pedro? Pedro olhou a Jesus e disse assim, na boa, na linguagem de hoje, na boa, Jesus, eu não tenho fé para isso. Ele disse assim, ajude-me na pequena fé. É falar quem você é. Deus sabe quem nós somos. E Ele não está preocupado em que a gente apareça diante dEle como o que nós não somos. Deus não se impressiona. Deus não se impressiona com a minha pregação, não se impressiona com você, Deus não se impressiona. Ninguém pega Deus despercebido, distraído. Alguém me perguntou, mas Deus não perguntou para Adão, para Caim, aonde ele estava? Se Deus perguntou para Caim onde ele estava, será que Deus não sabia onde Caim estava? Sabia. Deus queria a clareza de Caim. Seja claro com Deus. Não tenha medo. Se hoje você tiver que entregar a sua vida ao Senhor, entregue exatamente como você é. Não maquie. Não se esconda. Não faça roupas escondidas. Se apresente a Deus como você está e como você é. Você e eu nunca, jamais conseguiremos nos autotransformar. Quem nos transforma é Jesus. Aleluia. Terceiro ponto. Nós temos que entrar na presença de Deus com, irmão, inteireza de fé. O mais importante na aproximação não é tentar fazer de Deus, por exemplo, objeto de troca. Diga exatamente como você creia, como você crê. Por quê, pastor Marcos? Mesmo que você esteja arrebentado, caído, moído, e aqui eu começo a mexer com as mulheres. Também. Mesmo que você esteja arrebentado, caído, moído, mesmo que no total de 10 dedos a sua fé é metade do minguinho e o resto já acabou. Vou repetir. Num total de 10 dedos, representando a tua fé, 9 já se acabaram. Só tem um toquinho do último, do pequenininho. Em outras palavras, você está arrebentado, você está quebrado, você está moído, você está descrente, você está tudo. Chegue e se apresenta de Deus com a integridade da tua fé, como ela está. As pessoas fogem de Deus na hora que não deveriam fugir. Elas se escondem de Deus na hora que não deveriam se esconder. Por exemplo, está enfrentando grande tribulação, a primeira coisa que ela faz é fugir da igreja. Por que foge da igreja? Sendo que a igreja é o ambiente de fé. Qual é o ambiente fora da igreja que vai te dar fé? O domingão do Hulk? O Big Brother Brasil? A internet?
é na igreja. Se está desanimado, corre para a igreja. Está passando por apuros, corre para a igreja. Está lutando contra o pecado, corre para a igreja. Mas eu saí, pequei de novo, corre para a igreja outra vez. Devemos correr para a igreja o tempo todo. Ah, mas as pessoas vão olhar para mim e vão dizer que eu sou um cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. Você não tem nada com ninguém, só com Deus. Então é na igreja. É melhor ter a pessoa na igreja. Agora, se aproxime de Deus. Por quê, pastor? Eu não tenho medo, eu já tenho sumo sacerdote, eu devo entrar na presença de Deus com ousadia, eu devo entrar na presença de Deus com inteireza de fé. Por quê? Porque o escritor dá 3 coisas, nos fala, entre outras, ele nos dá vários motivos na igreja. O texto é uma chamada da prática. Repita comigo, fé e prática andam juntos. Ou juntas, né? Fé que não pratica não é fé. É fala. É conversa. O autor incentiva o crente, por quê? Vamos abrir a Bíblia aí. Tem a tela, mas abra a Bíblia para você não ficar, irmão, como aquele crente que não sabe onde fica o texto. Então tem a tela, mas abra a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 10. Para você acompanhar e saber e manipular a sua Bíblia. Olha só o que diz o texto. Ele diz lá o verso 25. Hebreus 10, 25. Vamos começar nos versos anteriores. Vamos começar no verso de número 22. Cheguemo-nos com o verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado. Ó, eu nem falei desses pontos. Tendo o coração purificado da má consciência. Eu prefiro muitas vezes não saber, eu vou dar uma pincelada sobre isso, eu prefiro muitas vezes não saber que a pessoa está fazendo contra mim. Eu prefiro. Alguém um dia me perguntou, o senhor não gosta de saber se as pessoas falam mal do senhor? Eu falei, não. E eu vou dizer por que não. Eu prefiro que ela fique com o problema na consciência do que eu. É bom que ela não tenha problema de consciência. Então, ele diz aqui ainda, e o corpo lavado pela água limpa. Guardemos firme a nossa confissão, quem você é. A confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Verso 24. Consideremos-nos uns aos outros. Perceba o que ele começa a falar agora. Ó. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos. Para nos estimularmos em amor e as boas obras. Não, verso 25. Acompanhe. Não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai se aproximando o dia. Veja o que ele diz. Irmão, por que eu preciso congregar? Porque na igreja eu tenho a oportunidade, entre outras coisas, de incentivar uns aos outros. Então percebam que aqui a palavra culto é repetido, como eu falei algumas vezes. Por quê? Porque é um encontro de louvor a Deus, ofertado pela igreja. Mas não é disso que nós vamos falar. O escritor diz que nele, no culto, há incentivos. E o primeiro deles é encorajamento. O culto é um lugar de encorajamento.
Porque eu não posso faltar no culto? Porque é um lugar de encorajamento. E porque tem tanta gente sem coragem? Porque falta no culto. Não tem outra resposta. Entre o que eu digo, entre o que você diz, eu fico com o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que, verso 24, consideremos-nos uns aos outros. Olhe o que a pessoa faz por você, faz contigo, faz em teu favor. Depois, ajunte-se com as pessoas para cultuar a Deus. Terceiro, encorajem uns aos outros. Por quê? Porque está chegando o grande dia. Qual dia? Qual dia? Está chegando o grande dia. Culto a encorajamento. E não pode ser destratado. Não pode ter medo de morrer. Porque nós não estamos debaixo da perseguição de Nero, de Roma. Não estamos vivendo na Nigéria, no Níger, por exemplo, onde os crentes dão tchau a Deus quando vão para o culto. Não, estamos no Brasil. E o Brasil, por enquanto, espero que assim continue, é livre cultuar. Então, quando você vê, aqui podemos ensaiar, o irmão ensaia, pastor, eu não vejo encorajamento. Então, se você não vê, acompanhe o ensaio do louvor, por exemplo. Acompanhe a história. Poderia você ter ido, participado durante 1, 2, 3, 4 anos que foi, eu não sei quanto tempo foi, dos ensaios à meia-noite, às 11 horas da noite, no estúdio, para você saber o que é que o conjunto vinha fazer aqui no outro dia. Porque os irmãos podiam estar comendo pizza, assistindo Netflix, jogando videogame, fazendo qualquer coisa. Mas eles estavam tentando ensaiar uma música para no culto do domingo ou na quarta, ou seja, qual for, vir ao templo e encontrar irmão desanimado, abatido, entristecido, aflito, porque brigou com o pai, com a mãe, com a mulher, perdeu o marido, qualquer coisa semelhante. E eles vinham aqui cantar para você, não ceder, fica firme, porque o dia de Jesus está chegando. Mas não era só eles, tem outros. Tem outros departamentos que também faz assim. Quais? Podemos falar de vários. Podemos falar, se eu já falei do louvor, posso falar do trabalho da nossa orquestra. Eu quero fazer uma pergunta aqui para os irmãos. No início da minha vocação ministerial, quando algum pastor chegava perto de mim, a irmã Cida falou assim, é com esse pastor aí que você vai sair? Aí eu dizia assim, vai chegar só... Era assim, vai chegar só... Não tem hora para voltar. Às vezes a gente saía. Quantas vezes eu liguei para a irmã Cida, liguei para Cida, pode falar um minutinho, ela lá na empresa que ela trabalhava, posso? Eu estou indo lá para Santa Catarina. Oxe! Como assim? Não, o pastor me chamou, eu preciso ir com ele para Santa Catarina. Oxe! Mas quando? Agora! Mas onde você está? Já estou no trecho. Volta quando? Eu acho. E quando a gente voltava, imagine aquela alegria da esposa. O buquê, não, o bolo pudim preparado para a gente. Hein, irmão? Bem servido ali, né? Aquele bolinho da vovó, bem gostoso. Para a gente comer. Vocês acham que era assim? Eu pergunto aí aos irmãos. Quantos problemas vocês já tiveram dentro do seu relacionamento por causa da obra de Deus? Vai demorar lá? Vai ficar muito tempo? Todo mundo passa por isso. Não tem hora não? Não termina esse trabalho? Todo mundo passa por isso. Aí, essas coisas a gente precisa saber. E o pior não é isso. O pior é que às vezes você faz todo um trabalho pensando em Deus para renovar o irmão, para libertar o irmão, e às vezes o próprio irmão, ao invés de fazer
o encorajamento. Porque Paulo não diz assim, você só vai encorajar. Ele diz assim, olha, ele diz o verso de número 24, consideremos-nos uns aos outros, para estimularmos. O estímulo vai, mas ele precisa vir. Olha o verso 25, diz assim, não deixando de congregar, como é costume. Eu fiz essa pergunta hoje. Como se forma um costume de não congregar? Com pequenos hábitos de faltar no culto. É simples. Como é que você faz? Como é que você enfraquece? Não indo para a igreja. Como é que faz um costume de não congregar? É não ir ao culto. Às vezes tem um culto infantil. Cadê as crianças? Ou as crianças estão, cadê os adultos? Às vezes tem um culto de jovem. Cadê os demais irmãos? Ah, não, o culto é de jovem, eu não preciso ir. O restante que não vem é velho? Velho é o diabo, velho é a estrada. Aí então, o encorajamento vai e volta. Aí ele diz assim, como é costume de alguns, mas admoestemos-nos. Vai e volta. Repitam comigo, o incentivo vai e volta. O encorajamento vai e volta. Tem que vir de mim, tem que ir de mim para você. Tem que vir de você para mim. Eu tenho que encorajar você e você a mim. E quando é que você encoraja? Quando é que nós encorajamos uns aos outros? Irmão, não há nada pior. E eu me lembrei de um acontecimento, de um evento que teve aqui na igreja uma certa vez. Acho que não era esse prédio, não era mesmo. Nós estávamos aqui num trabalho pesado. E aí naquele dia estava tendo também um evento com um cantor. Estava vendo um evento com um cantor. E aquele evento naquele dia era no antigo Credit Card Hall, né? Credit Card Hall. E aí, um grupo de irmãos, naquele dia me abordou na manhã da escola dominical, dizendo assim, ô pastor, o senhor sabe que a gente gosta muito, e era uma festividade, o senhor sabe, era uma festividade nossa, o senhor sabe que a gente gosta muito daquele cantor. Eu falei, não sabia não. Então, a gente vai assistir o show dele, porque a gente está esperando isso por muito tempo. Eu falei, ok, sem problema nenhum. Mas eu tive que chegar no líder do nosso trabalho e dizer assim, não se desestimule, porque um grupo de irmãos preferiu o outro trabalho e não o seu. Ainda há pouco, o irmão Juliano me perguntou, o senhor vai ter pregadores esse ano? E eu respondi, provavelmente não. Nós precisamos nos também valorizar. Quando eu estimulo o irmão, mas olha aqui, eu vou mexer com vocês hoje, e já vou caminhar para o fim. Eu vou mexer com vocês. Alguém me diz assim, o pastor nos incentiva, o pastor incentiva a gente a estudar, o pastor incentiva você a fazer isso, o pastor incentiva, mas eu pergunto, quando é que você me incentiva? Eu te incentivo a estudar. E quando é que você me incentiva? Quando você estuda. Se você não estuda, você me desestimula. É duro, isso está no texto. Vamos orar pela irmã, vamos orar pelo irmão. Ô, irmã Cida, ore por mim. Irmã Cida, ore por isso. Irmã Cida, ore por isso. O pedido de oração, ore por mim. Mas na hora da oração, deixa a irmã Cida orando. Você desestimula.
Está no texto. Nós precisamos aprender que o evangelho é prática. Aí você veja o Vitor. Está aí desde que hora hoje? Aqui. Quanto? 3 horas da tarde. 15 horas, são 19. Eu já recomendo, assista esse vídeo, assista aquele, assista aquele, assista aquele. Ao invés de eu chegar no Vitor e dizer assim, Vitor, parabéns. Eu vou dizer assim, para quê? Você desestimula. A nossa orquestra está aos trancos, lutando, correndo, cantando os mesmos hinos há algum tempo. Aí alguém vai dizer assim, não tem música nova? Tem 500. Estuda para ajudar a cantar. Contrário, você desestimula. Percebe como às vezes a gente faz coisas absolutamente ruins? E quando não, às vezes a gente percebe o esforço para atender a outras demandas e esquece da demanda da sua própria igreja. As pessoas que lideram o trabalho precisam de estímulos também. Não é assim mesmo? E o que nós mais percebemos, irmãos, nos últimos tempos, é o desestímulo. Nós temos vivido dias em que as pessoas procuram momentos para fugir da igreja. Existem casos à parte, não é disso que eu estou falando. Por exemplo, o que é isso? Existem casos à parte. Existe uma festividade, não estou falando disso. Um evento específico, não é disso, não está no contexto, mas eu estou falando daquela pessoa que, como eu, lá atrás, chegava na sexta-feira e dizia assim, onde tem um baile para eu ir? Onde tem uma festa para eu ir hoje, hein? Aí você ficava, naquela época não tinha telefone, não tinha internet, tinha nada disso, a gente ficava perguntando para as pessoas. Então você tinha que ir na casa das pessoas, né, dos colegas, perguntar assim, onde vai rolar uma festa hoje? Aí você ligava o rádio. Quem é do tempo da Black Mad, Chic Show, a Renata já falou aí, ó, tu é cara, né, Renata, Chic Show. Aí, ó, Chic Show, Black Mad, Zimbábue, ligava lá não lembro, é 105? Mas, então, ligava lá no rádio para saber onde que ia rodar, na linguagem, né? Onde que ia rolar o baile para a gente poder sair, que aquele dia eu não podia ficar em casa. O senhor com aquele cabelão lá, vocês viram que ele publicou uma foto de Chitãozinho, né? Lá há pouco dia, lá atrás, não foi? Era, né? Uma foto lá de quanto tempo era, irmão? Já estava namorandinho com a irmã Laine, tá bonitinho, cabelão grande, né? Tipo goiano, né? Cantor sertanejo goiano, glória a Deus. Então, irmão, veja bem, aí a gente ficava procurando lugar para ir. Não é isso, irmão. Tem crente procurando como ele vai fugir do culto. É como a irmã, ela ora, Senhor, manda chuva hoje. Não é porque o gado está precisando, o pasto está seco. É porque se não chover, pastor, eu não vou conseguir explicar porque eu não fui ao culto. E aí, quando chove, ela, glória a Deus. Irmão, por que você não foi no culto? Pastor, choveu. Quando a gente está passando por tribulação, fica caçando oportunidades para não ir ao culto. Hoje eu não vou por isso, eu não vou por aquilo, eu não vou por aquilo outro, arrumando dificuldade para não ir ao culto.
irmão, sem medo, com coragem, com ousadia, cheguemos à presença do sumo sacerdote, com interesse na nossa fé. Estou desanimado, estou quebrado, estou caído, estou moído, estou amargurado, estou arrebentado, mas eu sei que lá tem um grupo que com certeza, inspirado por Deus, vai cantar, vai orar, vai testemunhar, o céu vai se abrir e eu serei estimulado a buscar a presença de Deus, e Deus vai me renovar, aleluia, glória ao Senhor. É no culto, na presença de Deus, é lá que a gente tem que ir, é aqui que a gente tem que estar, é aqui, juntos, reunidos, que Deus vai nos curar, é aqui que Deus vai remover o pecado, é aqui que Deus vai renovar a nossa fé, é aqui que Ele vai te dar um cântico novo. Você crê nisso? Levante a mão e glorifique ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E eu não tenho dúvidas de que Deus está falando conosco, porque esta não é a minha palavra, esta é a palavra do Cristo vivo, ressuscitado. Então receba fé, ânimo, alegria, coragem, interesse de coração. Se entregue ao Senhor nesta noite.